Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Antônio Lima. Eu acho que uma parte de vocês já me conhece da última aula que a gente conversou sobre mortalidade infantil. Eu sou médico epidemiologista e doutor em saúde coletiva e atualmente eu sou gerente da célula de vigilância epidemiológica do município e também professor aqui do curso de medicina da Universidade de Fortaleza, Unifor. Bom, hoje, como vocês estão vendo aí na tela, nós vamos tentar conversar um pouco sobre o risco de ocorrer uma nova epidemia de dengue em 2020 aqui em Fortaleza. Nós vamos utilizar alguns dados epidemiológicos, alguns dados relacionados à vigilância virológica, dos vírus que têm circulado, e tentar um pouco entender e qual deverá ser esse cenário para o ano que vem. Antes de iniciar, eu queria muito ponderar que aqui nós não estamos fazendo uma avaliação clássica de risco, em que você utiliza os mais variados dados climatológicos, dados de mobilidade urbana, etc., para tentar predizer com mais segurança. Aqui é um trabalho puramente de vigilância especulativo, mas que tem uma lógica histórica, que vocês vão ver que é muito importante a gente considerar quando a gente tem que pensar numa contingência, num plano de contingência para epidemias. Eu vou falar um pouco mais hoje exclusivamente sobre dengue, por uma razão que é muito objetiva. Nós tivemos uma epidemia importante de Zika aqui na cidade de Fortaleza, 2015, 2016 principalmente, se estendendo um pouco até 2017. Tivemos duas ondas epidêmicas sucessivas de chikungunya, também com produção de 80 mil casos confirmados e um elevadíssimo número de mortes, em que você tem um esgotamento importante suscetível. Como esses dois vírus só têm um sorotipo e conferem, aparentemente, pelo que se sabe, e conferem uma imunidade duradoura, quando você faz uma avaliação do momento em que esse vírus pode ser reintroduzido, normalmente você leva um pouco mais de tempo. Algumas pessoas hoje especulam entre 5, 7 até 9, 10 anos para o chikungunya voltar em nível epidêmico ou Zika para as cidades mais afetadas. Porque isso leva em conta a suscetibilidade e o grau de imunidade adquirida pela população que se infectou. Então vamos caminhar aqui para discutir a questão da dengue. Aqui, esse primeiro gráfico é um gráfico em que você pega desde o início da reemergência do vírus dengue no Brasil, e você vai acompanhando, aqui as ondas epidêmicas e associando com o sorotipo mais circulante naquele ano. Vocês podem observar que 98 foi uma epidemia, a primeira epidemia do dengue 1, mas nós aqui, se você pegar o Brasil, você olha para esse gráfico e você olha a primeira epidemia assim, mais significativa de dengue 1 foi em 98. Mas Fortaleza, particularmente, teve uma grande epidemia em 94, depois vocês vão ver ainda ao longo dessa conversa que a gente está tendo hoje, uma grande epidemia já causada pelo dengue 2. Mas se você observar esse padrão de ocorrência no Brasil, você vê que as grandes epidemias elas se associam normalmente à introdução ou à reintrodução de sorotipos. Introdução, obviamente, porque você pega uma população integralmente suscetível. Então, se o dengue 3 nunca tiver circulado, quando ele chega numa população, ele tem 100% dela suscetível à infecção. Não tem ninguém imune. Da mesma maneira, quando o dengue 4 foi introduzido no Brasil, você tinha também praticamente 100% de população suscetível. Alguns vírus, desses 4, eu não mencionei anteriormente, mas o vírus dengue até agora tem confirmados 4 sorotipos. A imunidade é sorotipo específico, quer dizer que se você teve dengue 1, você não mais poderá ter uma dengue causada pelo vírus 1, mas você poderá ter ainda pelo vírus 2, pelo vírus 3, pelo vírus 4. Essa é a complexidade
na verdade, de você imaginar cenários para dengue, porque normalmente você, quando prediz um cenário, né, de epidemia de um vírus, você considera normalmente um sorotipo, mas no caso da dengue são 4, né? Então isso dificulta um pouco mais. E o cenário brasileiro é um cenário muito complexo também pelas dimensões do país. Então você tem epidemias no Sudeste em alguns anos, concomitantes ao Nordeste. Você tem anos em que você só tem epidemias no Nordeste. Você tem anos em que você só tem epidemias no Centro-Oeste. Tem anos em que só tem epidemia no Sudeste, causada por um sorotipo diferente do sorotipo que causa epidemia em outro local do país. Então, é um país continental e que, às vezes, né, hoje você já tem circulação dos 4 sorotipos. É muito complexo de você entender, enfim, predizer com alguma segurança como se dará. No entanto, algumas questões vêm chamando muita atenção, né? A primeira questão é que a gente que está aqui no Nordeste não tem muito conhecimento, é que a maior provavelmente vai se constituir, porque existem muitos casos a serem confirmados, né? Nós vamos chegar próximo de 2 milhões de casos de dengue em 2019. Né? Vamos chegar pelo menos a 1.600.000, 1.700.000, 1.800.000 casos. O que vai provavelmente, né, empatar com a grande epidemia de 2015, com um detalhe, né? Em 2015 havia circulação de Zika também. Então, alguns desses casos que estão aí colocados como dengue, muito provavelmente foram erroneamente classificados. Então, eram, na verdade, casos de Zika e que naquele momento a gente não tinha ainda uma vigilância estruturada suficientemente, nem laboratorial, nem epidemiológica, para corretamente confirmá-los. Então, esse ano, a nossa circulação de Zika é mínima em quase todo o território nacional. Então, a gente pode afirmar que muito provavelmente a epidemia de 2019 vai se constituir na maior epidemia, pelo menos em número de casos confirmados no país. E aí eu acho que vocês se perguntam uma coisa interessante, como, por exemplo, eu não sabia disso, né? Eu não estou sabendo nem que o Brasil está tendo epidemia de dengue, ou teve epidemia de dengue em 2019. Né? O ano está acabando e eu não soube que ocorreram tantos casos de dengue. E isso acontece por uma questão muito particular, né? Por essa razão que a gente vai ver em seguida, de que a maioria desses casos de dengue, eles estão concentrados no Sudeste e no Centro-Oeste, né? Aqui, antes de mostrar os mapas, aqui vocês veem o número de mortes por dengue no Brasil, né? Você tem um número de mortes já em 2019 de 710, mas que existem um número muito grande de mortes ainda em investigação relacionadas ao vírus dengue. Então, é muito provável que a gente atinja esse pico de 2015 e possa chegar perto de 1.000 mortes por dengue quando você fechar o ano, né? Então, é um número bem elevado, né? E essas mortes se concentraram sobretudo no Distrito Federal, Minas Gerais e São Paulo. Então, vejam aqui a taxa de letalidade por faixa etária, né? Como é que você pode avaliar, né? Antes da faixa etária, vamos ver aqui um pouquinho a taxa de letalidade bruta, né? Que é o gráfico em que mostra como a letalidade se comporta em relação... Aqui, é um gráfico de duas entradas, né? A primeira entrada são os números de óbitos, e aqui ao lado esquerdo, né? Aqui são os números de óbitos, né? E aqui ao lado direito você tem a taxa de letalidade. A taxa de letalidade de 2019 um pouco menor do que a de 2018, que foi um ano de baixa transmissão. Isso também ocorre aqui na cidade de Fortaleza, vocês vão ver. Anos de baixa transmissão, anos não epidêmicos, onde o alerta do serviço é menor, normalmente você tem até uma taxa de letalidade maior, às vezes até em número absoluto, né? E essa taxa de letalidade ela está ficando mais ou menos, né, parecida entre 2019 com a taxa de letalidade de 2016, mas não tão elevada como em alguns anos não epidêmicos, como 2014, né? Isso é relativamente comum, os anos onde você tem muitos casos, né, a taxa de letalidade tende a ser menor, porque no denominador está o número total de casos. No entanto, né, vocês veem aqui que o número de óbitos, né,
a gente está só, o número de óbitos de 2019 só foi até agora menor do que o de 2015. Né? Então, o número de óbitos é elevado, mas que a taxa de letalidade ainda tende a ser um pouco menor por conta de estarmos nesse ano epidêmico. E aqui vamos ver os mapas, né? Você vê que os casos de chikungunya, eles são o que a gente chama de transmissão residual, com exceção do Rio de Janeiro, onde teve uma segunda onda epidêmica de chikungunya, mas os outros municípios tiveram o que a gente chama de transmissão residual, em sua grande maioria. Rio de Janeiro que eu falo estado, né? Não é só a cidade, mas alguns municípios tiveram epidemia esse ano. Zika também temos transmissão exclusivamente residual. O que é que significa transmissão residual? Transmissão que não é em nível epidêmico, né? São casos que vão ocorrer, vão continuar ocorrendo, que são classicamente os casos que a gente chama de casos relacionados às endemias, né? São casos esperados, mas nunca no nível acima do esperado, que é o que se convenciona quando a gente quer considerar uma epidemia, né? Que são casos acima do esperado. No entanto, quando você olha para a dengue, você olha principalmente, né, a área aqui eu pegando o norte de Minas Gerais, chegando até São Paulo, né? A parte noroeste de São Paulo, de Minas, entrando aqui pelo Distrito Federal e toda essa parte central, Tocantins, descendo, chegando até Mato Grosso do Sul, até nas bordas do Paraná, a gente teve muitos casos de dengue. Aqui nós estamos falando até a semana epidemiológica 44, mais de 1,5 milhão de casos. Né? Você, mais uma vez, eu relembro, a gente aqui do Nordeste pouco soube, né? Foi muito divulgada a gente, pelo menos do ponto de vista de mídia, a gente sabia muito pouco que estava ocorrendo uma epidemia de uma magnitude impressionante em algumas áreas, né? Tem uma cidade como Belo Horizonte, que tem um tamanho parecido com o de Fortaleza, embora não esteja o mesmo perfil de suscetibilidade. O que eu quero dizer é que Fortaleza tem um longo caminho tivemos epidemias em vários anos, então muito provavelmente a nossa soroprevalência, nosso grau de imunidade é maior, então a gente não teria tantos casos quanto eles tiveram esse ano, que foram mais de 100 mil casos, né, de dengue na cidade de Belo Horizonte. Então, no estado de Minas Gerais, chegou perto de 500 mil casos. São epidemias que muitas vezes colapsam o serviço. Essa é uma das razões de a gente estar aqui conversando. Se a gente entender que existe uma grande probabilidade de ocorrência de uma epidemia, né, para o ano que vem, como é que a gente deve se portar? Porque o que acontece aqui no Sudeste é que a grande maioria, no Sudeste, eu digo Sudeste de maneira equivocada, Sudeste e Centro-Oeste, né, é que a grande maioria desses casos, eles foram causados pelo dengue 2. O dengue 2 tem uma história particularmente grave em relação à Fortaleza, em relação ao estado do Ceará, porque foi a nossa primeira grande epidemia, foi a epidemia de 94. Logo após teve um inquérito de soroprevalência, 45% no mínimo da população de Fortaleza foi infectada só naquele ano, né, 94. Era um ano em que você tinha perfil de suscetibilidade total da cidade. E é um vírus que em alguns momentos tem sido associado a casos mais graves, né? E que já não circula, vocês vão ver em seguida, já não circula em Fortaleza desde 2008. Então, nós teríamos em 2020, né, 12 anos sem circulação. O que significa 12 anos sem circulação? Significa que qualquer pessoa que nasceu nesse período está suscetível, além dos que naturalmente não foram infectados pelo dengue 2 em algum momento da sua vida. Então, significa que a gente já teria uma população expressiva que poderia ser acometida por esse sorotipo específico.